tem princípio. La parole a un commencement. A palavra tem início. Et la parole a une fin. E a palavra tem fim. Mais au-delà des Écritures, Mas além das il y escrituras, a l'Esprit. há o Espírito. Il y a l'Esprit. Há o Espírito. C'est pourquoi É por isso nous avons besoin precisamos de la puissance de poder pour faire la mission. para fazer a missão. Et cette puissance E esse poder est une capacité é uma capacidade surnaturelle sobrenatural que Dieu donne que Deus dá à ses envoyés. nos seus enviados. Chez nous en Afrique, Na África, nous avons rencontré des missionnaires. a gente viu missionários. Ils ont évangélisé. Eles evangelizaram. Ils ont fait des campagnes Eles d'évangélisation. fizeram campanha de evangelização. Ils ont gagné Eles ganharam des 5000 personnes 5.000 pessoas converties, convertidas. 100 000 100.000 pessoas convertidos en Jésus. em Jesus Et Cristo. cet évangile, E esse evangelho, il sortait avec puissance. ele estava saindo com poder. Voilà pourquoi ce soir, E por isso na noite de hoje, nous allons expérimenter vamos também experimentar cette puissance esse poder de la mission. da missão. Alléluia. Amém. Tu dois expérimenter Você precisa experimentar cette puissance esse poder de la mission. da missão. Maintenant, je vais révéler quelque chose. Mas vou te revelar uma coisa. Ce qui faisait la force des disciples de Jésus. A coisa que fazia a força dos discípulos de Jesus. Ils n'ont pas gagné le monde par une arme. Eles não ganharam o mundo com uma arma. Ils n'ont pas gagné le monde par une bagarre. Eles não ganharam o mundo com uma luta. Ils ont gagné le monde par la parole. Mas eles ganharam o mundo pela Que palavra. la parole est une arme Que puissante. a palavra é uma arma poderosa. Maintenant, quel était l'évangile Mas qual era o evangelho que les disciples de que Jésus o discípulo de Jesus apportaient dans la mission? estava anunciando na missão? Et Dieu accompagnait cet E évangile Deus estava atrás daquele evangelho. par des signes, E pelos sinais des prodiges e prodígios et des miracles. e milagres. Il portait l'évangile de la résurrection. Eles levavam o evangelho da ressurreição. La parole A palavra ne peut jamais convaincre tout le monde. não pode convencer todo mundo. Même les disciples de Jésus, Mesmo os discípulos de Jesus, ils étaient des incrédules. eles também eram incrédulos. Des incrédules. Incrédulos. Ils croyaient quand ils voient les miracles. Eles estavam acreditando quando eles estavam vendo o milagre. Thomas, Tomás, il croyait après la résurrection. ele crê depois da ressurreição. Il était incrédule. Ele era incrédulo. Il a fait avec Jésus 3 ans. Ele viveu com Jesus 3 anos na Il terra. ne croyait pas. Mas ele não estava crendo. Il ne croyait pas. Ele não estava crendo. Pourquoi Por quê? tu as besoin de cet évangile? Você precisa desse evangelho. L'évangile de la résurrection. O evangelho da ressurreição. La résurrection, A ressurreição. quand nous prêchons la résurrection, Quando pregamos a ressurreição, nous proclamons la victoire estamos proclamando a vitória sur le péché. sobre o pecado. Nous proclamons la Estamos victoire proclamando a sur vitória la maladie. sobre a Nous doença. proclamons la Estamos victoire proclamando a sur vitória les lois de ce monde. sobre as leis desse Et mundo. cet E évangile, esse evangelho il a été accompagné foi acompanhado par la puissance. pelo poder Ce que nous appelons que chamamos la puissance de la o résurrection. poder da ressurreição. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bem amado, la résurrection a été combattue. a ressurreição foi combatida. A été combattue dès le premier jour. A ressurreição foi combatida desde o primeiro dia. Quand Jésus est ressuscité, Quando Jesus ressuscitou, ce n'étaient pas les femmes qui ont vu Jésus avant. não foram as mulheres que viu Jesus em primeiro. C'était les soldats. Foi o soldado. C'est les soldats qui ont vu Jésus. Foi os soldados que viram Jesus. Ils sont allés annoncer au sacrificateur Eles foram anunciar para o sacerdote que Jésus est que ressuscité. Jesus ressuscitou. On leur a dit non, Disseram para ele, não, nous allons vous donner l'argent. vamos corromper você. Fermez la bouche. Fecha a boca. Il ne faut pas parler. Você não precisa contar. Il ne faut pas parler. Você não precisa Mais falar. c'est ça la bonne Mas nouvelle. é isso que é a boa nova. C'est ça la bonne nouvelle. Esse que é o evangelho. L'apôtre Jean, il a dit, O apóstolo João diz, on ne peut pas fermer la bouche não podemos calar nossas de bocas ce que nous avons vu daquele que a gente enxergamos de nos propres dos yeux. nossos próprios Et olhos nous avons e entendu. entendemos. Hey, Amém. je ne peux pas cacher la bouche Eu não posso me calar de ce que j'ai écouté, daquele que eu ouvi, de ce que je vis. daquele que eu ouvi. J'ai vu Jésus, Eu vi il Jesus marchait sur les eaux. andando sobre as J'ai águas. vu Jésus, Eu vi o Jesus. il multiplie le pain. Ele multiplicando os pães. J'ai vu Jésus, Eu vi Jesus il multiplie les poissons. multiplicando peixes. Il est Dieu. Ele é Deus. Laissez-moi annoncer l'évangile. Deixa anunciar o Il evangelho. est Seigneur. Ele é Senhor. Il est Seigneur. Ele é o Senhor. Il est Seigneur. Ele é o Senhor. Le titre de la résurrection O título da ressurreição
ressurreição n'est pas donné à tout le monde, não foi dado em qualquer pessoa. à une seule É personne. somente uma pessoa. Il est la résurrection Ele é a ressurreição et la vie. e a C'est vida. ça la bonne nouvelle. Essa aqui é a boa nova. C'est ça la bonne É nouvelle. isso aqui é a boa nova. Pour convaincre le monde, Para convencer o il mundo, faut lui montrer. você precisa mostrar. Il y a une seule personne. Há somente uma pessoa Il a vaincu la mort. que venceu a morte. Il a vaincu la Ele mort. venceu a morte. Il a vaincu la mort. Venceu a morte. Je vais te révéler une chose. Eu vou te revelar uma coisa. Quand Jésus est mort, Quando morreu Jesus, on l'a déposé ele foi colocado dans le sépulcre. no túmulo. Et à l'entrée de son E sépulcre, na entrada do túmulo, on a posé une grotte pierre. colocaram uma grande pedra. Maintenant, celui qui était à l'intérieur, Mas aquele que estava dentro il s'appelait le rocher. se chamava a rocha. On ne peut pas fermer les rochers. Não pode prender uma rocha. Parce que les rochers Pois a rocha, accompagnaient les enfants d'Israël tout au long de leur marche. ele estava acompanhando os filhos do Israel na sua caminhada. Tu ne peux pas faire la mission Você não pode fazer a si missão la rocher ne t'accompagne se pas. a rocha não está te Il acompanhando. faut que tu sois accompagné. Você precisa ser Par acompanhado le rocher. pela rocha. Et l'apôtre Paul dit, E o apóstolo Paulo le diz: rocher là, aquela rocha c'était Christ. é o Cristo. C'était Christ. É o Cristo. Que tu sois accompagné Que você seja par acompanhado les grands rochers. pela grande rocha. Alléluia. Amém. Ah, Jésus est Seigneur. Jesus é o Senhor. Jésus est Seigneur. Jesus é Senhor. Je prie Jésus Eu oro Jesus qu'il ouvre ton oreille. que ele possa abrir os De seus comprendre le ouvidos français. para você entender o Et que francês l'onction entre en e toi. também que a unção entre em Au você. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Jésus est Seigneur. Jesus é Senhor. Écoutez, Escuta. il y a des gens qui étaient ressuscités. Há pessoas que ressuscitaram. Moi, je l'ai toujours dit, Eu sempre digo, Lazare n'était pas ressuscité. Lázaro não pode ressuscitar. Meu président, Presidente. Lazare n'était pas ressuscité. Lázaro não pode ressuscitar. Je vais vous révéler. Eu vou te revelar uma En coisa. Israël, Em Israel, on dit que cet homme Lazare sempre foi dito aquele homem Lázaro. était décomposé. Ele foi descomposto. L'oreille est partie. A orelha estava em outro tête lugar. est partie. A cabeça, a boca em outro lugar. Pour les Israélites, Para os israelitas, Lazare n'était pas ressuscité. Lázaro não ressuscitou. Mais Lazare était recréé. Mas Lázaro foi recriado. Lazare Lázaro, était recréé ele encore. foi criado de novo. Parce que c'est lui qui a créé Lazare. Pois aquele que criou Lázaro, Il a créé un autre Lazare. ele criou também o outro Il dit Lázaro. Lazare sort. Ele diz, Lázaro Et sai. Lazare est sorti. E Lázaro saiu. Bandé. Ele foi bem prendido. Mais la différence entre Jésus, Mas a diferença entre Jesus, quand Jésus est ressuscité, quando Jesus ressuscitou, il a laissé leurs habits là-bas. ele deixou as roupas deles. Il est sorti comme ça. Ele saiu. Mais Lazare Mas est Lázaro, sorti avec la linge. ele saiu com aquelas roupas que foi Mas colocado Jesus, nele. Mas Jesus, Il a laissé la linge. ele deixou aquelas C'est roupas. qu'il est différent. Quer dizer que são diferentes. Il a dit à Marthe, Ele disse a Marta, ne t'ai-je pas dit, eu não te disse. si tu crois, Se você crê, tu verras você vai ver la gloire de Dieu. a glória de Deus. Je suis la résurrection. Eu sou a ressurreição. S'il est la Se résurrection, ele é a ressurreição, c'est que tu dois prêcher ça. quer dizer que você precisa pegar ele. La résurrection est réelle. A ressurreição é real. La résurrection est réelle. A ressurreição é real. Ce qui fait notre force, Aquele que faz nossa força c'est qu'il a néanti la puissance du é péché. que ele enfraqueceu o poder do pecado. Parce que celui qui est ressuscité, Pois aquele que ressuscitou, la mort n'a plus encore la force. a morte não tem mais a força. C'est que Lazare ne peut pas encore mourir. Quer dizer que Lázaro não pode mais morrer. Si Lazare est mort, Se Lázaro c'est morreu, que la mort a frappé encore Lazare. quer dizer que a morte venceu de novo Lázaro. C'est que le titre de ressuscité Quer dizer que o título da ressurreição est donné seulement à Jésus. foi dado somente a Jesus. C'est pourquoi quand les femmes, É por isso que quando as mulheres, dans Luc 24, na Lucas 24, elles sont allées très tôt le matin foram bem cedo pour rendre le sépulcre, para ver o túmulo. ils ont rencontré l'ange. Eles viram o anjo. L'ange il a dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? O anjo disse, por que você está procurando uma pessoa viva dentro dos mortos? C'est Jésus qui vient d'être ressuscité. Aquele Jesus acabou de ressuscitar. Et il est vivant. E também está vivo. Nous prêchons Jésus vivant. Pregamos Jesus vivo. Nous annonçons Jésus vivant. Anunciamos Jesus vivo. Allez annoncer Jésus. Vai anunciar Jesus. Il est vivant. Ele está vivo. S'il est vivant, Se ele é vivo, il doit manifester. ele precisa se manifestar. S'il est vivant, Se ele está vivo, il doit guérir. ele precisa
precisa curar. S'il est vivant, Se ele está vivo, il doit poser des actes. ele precisa mostrar os seus Nous ne atos. prêchons pas Não pregamos un Jésus de la tombe. Jesus do La túmulo. tombe est O vide túmulo está et vazio. Jésus est vivant. E Jesus está vivo. C'est ça la bonne nouvelle. Essa aqui é a boa C'est nova. ça la bonne nouvelle. Esse aqui é o evangelho. Pendant que je parle, Enquanto que estou falando, si tu es malade, se você está il y a doente, une main de Dieu há passe a maintenant. mão de Deus está passando Parce aqui. que la puissance de la Pois o résurrection poder da ressurreição vient à toi vai vir em sua et vida. tu es E guéri. você está curado. Toute puissance des maladies Todo o poder da doença va quitter le corps. vai sair do seu corpo. Parce que la main de Dieu Pois a mão de est Deus sur toi. está na sua vida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Première exigence de la mission. A primeira exigência da missão. Tu dois être accompagné par l'Esprit. Você precisa ser acompanhado pelo Espírito. S'il n'y a pas l'Esprit, Se você não tem Espírito, c'est rien. não é nada. Jésus l'a dit. Jesus diz La parole que je vous enseigne que a palavra que estou ensinando est esprit é Espírito et vie. e também a vida. Est esprit Espírito et vie. e vida. Maintenant, tu ne peux pas porter la parole Mas você não pode levar a palavra qui donne la vie que dá a vida au moment toi-même tu es malade. enquanto que você está doente. Non. Não. Nous prêchons les témoignages. Pregamos o testemunho. La vie chrétienne, A vida cristã c'est la vie é a spirituelle. vida espiritual. La vie chrétienne, A vida cristã c'est la vie é a spirituelle. vida espiritual. La vie spirituelle, A vida espiritual c'est la vie des expériences. é a vida de experiências. La vie des A expériences, vida de experiências c'est la vie des é a témoignages. vida de testemunhos. Nous sommes parvenus à l'heure Chegamos no tempo de témoigner Jésus. de testemunhar a Jesus. Toi-même, tu es l'occasion des miracles. Você mesmo é a ocasião de Quand milagre. tu vas porter l'évangile, Quando você vai levar o tu evangelho, vas donner ton propre témoignage. você vai dar o seu próprio testemunho. J'avais rencontré Jésus. Eu encontrei Jesus. Il m'a guéri. Ele me curou. Il m'a sauvé. Ele me salvou. Je suis vivant. Eu estou vivo. Et je vous présente un Jésus vivant. E nós te apresentamos um Jesus Ah, il vivo. est vivant.